Fala galerinha do YouTube, tudo de boa? Yuro novamente com vocês, trazendo mais um vídeo da nossa série de Dark Souls 2 Scholar of the First... Não é, na verdade é de Death Stranding 2 on the... Não, também não é. Seria de Star Wars Jedi Fallen... Não, também não é. Enfim, galera, esse é um vídeo novo, um vídeo diferente aqui no canal, que eu gostaria de fazer um comentário breve aqui sobre uma situação que está acontecendo aqui no nosso país, mas também em todo o cenário mundial de games, né? Como vocês viram aí pela thumbnail e pelo título, eu vou falar dessa situação que está acontecendo com o Flow Games. Antes de mais nada, gostaria de pedir para quem gostar do vídeo, deixar um comentário, deixar sua opinião aí, deixar um like também para ajudar aqui. Como vocês sabem, esse canal aqui é mais como um registro particular de gameplays e de histórias para no futuro mostrar para mim mesmo, para o meu filho, né? Porque eu quero ver como eu tinha esses sentimentos nessa época, né? Então vamos lá. Antes da gente iniciar assim, né? Novamente agradecer a todo mundo que viu a série de Death Stranding 2, apesar de ter sido vídeos muito longos, né? Mas vamos lá. Eu vou falar sobre essa situação do Flow Games e sobre essa questão do nosso cenário de games no Brasil, que eu acho que eu coloco essa divisão assim, né? Que começou, sei lá, 2019, 2018, em que mudou um pouco dos conceitos das bolhas que a gente tinha, né? Mas será que o Flow tá certo? Será que o Flow tá errado? Será que o David Jones, Kroos, Micali, Thaís, Fênix, o pessoal tá agindo certo? Não sei. Será? Bom, vamos conversar sobre isso agora, né? Então, é isso aí. Espero que gostem. Vamos partir para o vídeo, meus queridos. Vai ser um videozinho curto, mas eu quero deixar aqui a minha contribuição sobre o tema que eu acho interessante. Já tinha muito tempo que eu gostaria de falar sobre este tema. Vamos lá. Então, galera, vamos lá, vamos continuar aqui o assunto, né? Para quem não tá sabendo, o Flow soltou um vídeo, se não me engano, ontem, né? Ontem, dia 3 de setembro, foi dia 2 de setembro, se não me engano, de 2025, onde é um vídeo bem num clima diferente do que é o programa do Flow Games, onde eles estão compartilhando situações e ações que eles vão tomar, já estão tomando, né? Já tomaram também e vão continuar tomando nos próximos dias referentes a, eu não vou dizer críticas, né? A crimes, em alguns casos crimes, né? Onde está sendo imputado para eles coisas que eles não são. E assim, o vídeo foi um clima, assim, ok, tem algumas partes ali que eles brincaram e tal, mas a gente entende que não é um clima legal de se ter no programa, né? Para quem já acompanha o Flow Games, acompanha o Cross, acompanha o David Jones há bastante tempo, até a Thaís também, sabe que a encheção de saco, né, com eles, principalmente com o David Jones, é de muitos anos. Mas com o David Jones em específico, nos últimos dos últimos 3, 4 anos para cá, que cresceu mesmo absurdamente essa onda de crítica, né? Algumas coisas sim justificadas, claro, alguns comentários com teor, entre aspas, de arrogância que o David Jones fez, e tem gente que realmente não perdoa e se incomoda com isso. Mas tem outras coisas que não fazem o mínimo de sentido, que a galera pega no pé. Alguns usam o artifício de zoeira, outros usam o artifício de liberdade de expressão para fazer alguns ataques pessoais e não ao que o David Jones está falando. E quando isso começou a passar, né, sobre desse ponto, né, de se criticar o argumento, mas agora está se criticando quem falou, né, o comunicador, acredito que a galera perde um pouco a razão. Eles falaram que vão processar e já estão processando muitas pessoas. Infelizmente chegou nesse ponto. E o que eu queria trazer aqui para vocês também, da parte da minha visão, né, depois eu vou contextualizar mais algumas coisas que apareceram no vídeo do Flow, é que aonde que se tornou normal esse tipo de crítica e acusação na internet em geral. Para quem usava o Twitter, 2014, 2016, 2016, né? Acho que eu comecei a usar, 14, 16, não sei. Lembra que o Twitter era um lugar muito bacana para quem acompanhava youtubers na época para ver lançamento, comentar, brincar com os caras. Tinha a parte das críticas, mas beleza. E virou essa rede social que é um tremendo de um inferno
Eu já deixei de usar Twitter já tem muitos anos, nem sei se eu usei nos últimos anos só para postar algumas coisas de like automaticamente da Twitch. Mas eu não posto nada, nem uso, nem tenho instalado no meu telefone, no meu computador, não deixo nem lá link nenhum salvo no navegador, porque é uma rede que faz mal, me fez mal, e toda vez que eu entro, tá me fazendo, me fez mal na época, não faz mais porque eu não uso. Tá me fazendo porque eu tô usando o Threads também, eu já tô querendo tirar porque já tá ficando também no nível insuportável. Mas então, galera, onde que se tornou normal a gente vê comentários de gente xingando, fazendo ataques pessoais, mas num nível assim, gente, psicótico, num nível maníaco. E quando a gente vai ver, tudo bem, eu não gosto de falar, sempre um perfil com foto de anime. Porque eu gosto de anime, eu tenho uma coleção de mangás enormes, livros, tem quadrinhos americanos, mas assim, não sei porque, não sei se a galera começou, apropriou disso, começou a usar também, pra estigmatizar, entendeu? Enfim, essa é a palavra. E se tornou normal uns ataques pesadíssimos. Para quem gosta de ver algumas questões de tretas de internet, algumas coisas assim, a gente teve o caso do Selbit alguns meses atrás, que ele processou 200 lá vai cacetada de gente. Aí você vai ver, cara, tem criança de 12 anos, 13, 14, até 16, adolescentes de 16 anos, menores de idade, fazendo xingamentos, imputando crimes pesadíssimos em pessoas, tá ligado? E eu não consigo entender aonde que isso se tornou normal. De crianças estarem usando o Twitter e xingando assim com ódio, que parece que eu fui na casa da pessoa, bati na cara dele, roubei o cachorro, bebi a água e ainda xinguei a mãe da criança. Tá parecendo isso. E quando eu falo desse jeito, é nesse nível mesmo. A gente tá falando de imputar crime de estupro, de chamar a pessoa de nazi, entre outras coisas, de transfobo, tá ligado? Quando essa situação não aconteceu. Então, assim, eu fico extremamente assustado como isso foi normalizado. E como crianças que deviam estar brincando, jogando um videogame, que é o do que se trata a porcaria do programa do Flow Games, e tá no Twitter xingando e fazendo rede de xingamento, de ódio. Eu tenho um grande amigo meu que é o Sapatênis, para quem não conhece, ele já participou de alguns vídeos aqui comigo, algumas lives também ele já participou. Eu converso muito com ele sobre esses temas e a gente estava refletindo esses dias o que aconteceu com essa geração e essa nova geração que está nos seus 15, 16, 13, 10 anos de idade, que a diversão dessa galera é ir para a internet e ficar xingando os outros e achar isso normal. O que aconteceu? Sabe? Ok, os pais têm responsabilidade? Tem também. Mas na minha época tinha coisas que me irritavam, tinham coisas que me incomodavam, mas o meu primeiro pensamento não era ir na internet e xingar os outros, não, cara. Tá ligado? E hoje em dia é a mesma coisa. Então, assim, ver esse vídeo do Flow, que a gente teve coisas lá, montagens não sei se era o Cross, como nazi, cara, que porra é essa, cara? Como é que estão trazendo esse assunto de nazi pra agora, pra atualidade? Essa porra tinha que ser esquecida no sentido, assim, de repercussão na história, do tanto que isso foi um absurdo colossal, de um genocídio absurdo, de um ódio extremo. E a galera tá usando isso como ataque sem ver o tanto que isso é absurdo, gente. Sabe? Eu fico extremamente incomodado quando eu vejo isso e quando principalmente são crianças, cara, que não deviam estar fazendo isso, deviam estar se divertindo e fazendo outra coisa. Como que começou a se tornar tão pessoal opiniões sobre produtos, sobre músicas? Gente, vamos lá. Isso sempre existiu, tá? A gente tinha os tabloides, os blogs, as revistas anos atrás, que também tinham pessoas que destilavam esse tipo de informação, só que era bem concentrado e nichado. A internet parece que está tornando isso normal. Normal demais. E crianças fazendo isso. Quando a gente pega um marmanjão de 30, 40 anos fazendo vídeo enchendo o saco porque, sei lá, eu falei que a data de um jogo foi errada, eu errei o nome de um personagem. Cara, é um jogo de videogame, sabe? Tipo assim, é um filme de super-herói, entendeu? E tá virando a comunidade gamer
É porque eu não sei se é só a comunidade gamer, sabe? Por isso que eu acho isso estranho. Sempre teve algumas briguinhas e picuinhas dentro desse universo de videogame, mas não nesse nível. Então acho que assim, o videogame começou a furar uma bolha e a internet trouxe essa oportunidade para gente que não estão vivendo o videogame, que não estão vivendo a cultura geek, nerd, não estão vivendo a cultura de cinema, não estão vivendo a cultura de animes, de desenhos, de K-pop, qualquer que seja a cultura de metal, de música, de jazz, qualquer coisa de moda, de teatro, qualquer coisa. Isso começou a dar voz e espaço para muita gente. Vocês entendem o que eu tô falando? E assim, às vezes tem gente que nunca acompanhou nada, só jogou Call of Duty ou FIFA a vida inteira, jogou um GTA San Andreas, jogou um GTA 4, um GTA 5, é isso que joga. E vem com uma opinião baseada no seu espectro político ou nas suas convivências de coisas que ele não gosta e joga isso com uma força tremenda para esse universo. Que na minha concepção isso não pode ser feito, é o que está acontecendo. Entende? Vocês conseguem entender essa questão? Que é o que me deixa muito incomodado hoje em dia? É isso. E a gente tá parando de falar sobre videogame, sobre se divertir para fazer guerra cultural. Sabe? Tudo bem ter a zoeira, mas chega um momento que é chato. Sabe? Tipo assim, é chato pra cacete. Tá ligado? E quando a zoeira é num tom de ficar incomodando e explanando, é chato. Toda vez que você entra no comentário do David Jones, alguém falando lá, do fã do fanboy. Tá bom, cara. Tem gente que acha graça ainda, mas a maioria já tá, cara, encheu o saco. Mas o que eu acho engraçado é quando a gente. Eu ainda continuo achando engraçado quando alguém fala, tipo assim, ó, 7 filhos ou mais todos os dias. Isso eu ainda acho engraçado. Porque não é um bagulho que incomoda, sabe? É uma piada que, tá ligado? O próprio David também fazia. O bagulho do Kroos com o Elliot Page, cara, tipo assim, ele errou sim em errar o pronome do Elliot Page, cara. Errou sim. Depois que ele passou, fez a transição, cara, não é mais ela, não é mais a Ellen, é ele, é o Elliot. E tudo bem, ele errou, pediu desculpa, beleza. Mas a galera veio numa violência extrema, que isso por um momento, por um pequeno momento, por um pequeno corte. Gente, isso não pode ficar acontecendo na nossa realidade. A galera não tá mais vivendo, tendo paciência, ou não tá conseguindo mais aproveitar os bons momentos. Para quem me conhece, acompanha aqui o canal, eu tô com outro projeto também, mas os meus amigos, quando eu posto as minhas leituras no Instagram também, eu sempre falo, gente, tudo é sentimento, e é o seu sentimento, aproveite o seu momento, a sua experiência. Se tá todo mundo falando mal de um filme, vá ver o filme, espera sair num stream, pirateie que seja, mas tenha a sua opinião, a sua experiência, não se embase em comentários de terceiros, não se embase no ódio alheio, e não se embase na alegria alheia, tá? Um exemplo, para quem acompanha aqui esse canal, me conhece, o meu Dark Souls preferido é o Dark Souls 2, que é o Dark Souls mais criticado. Mas eu considero ele o mais criticado porque depois de Elden Ring ali, Sekiro um pouquinho, furou um pouco de bolha, tá? Mas quem é da comunidade sabe que todo mundo ama o Dark Souls 2. Isso é verdade, todo mundo ama o Dark Souls 2. Todo mundo ama o Dark Souls. Dark Souls 2 é o melhor, meu Deus do céu, eu amo Dark Souls 2. Mas assim, é porque eu tenho uma conexão muito forte com esse jogo. Quando eu consegui meu PlayStation 3, quando eu fui e comprei o jogo, guardei um dinheiro que eu ganhei de aniversário, sobrando alguns trucos de algumas coisas. Eu comprei o jogo porque eu queria e eu me apaixonei pelo jogo. Foi o primeiro Dark Souls que eu joguei. Por isso que eu tenho uma ligação muito forte com esse jogo. Se você não gosta, cara, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu não vou tentar te convencer. Eu vou dizer pra você, cara, eu gosto disso, disso, disso. E eu gostaria que você também gostasse desse jogo. Mas que pena que você não gosta. Mas cara, tem gente que começa a brigar com você para você não gostar porque ele não gostou. Tem gente que faz vídeo massacrando um jogo porque ele não gostou e que cria esse vínculo enorme e tá tudo bem. Tem gente que faz vídeos críticos sérios e perfeito. Cara, não gostei do jogo por causa disso, disso e disso. Eu não sei se eu tenho um vídeo aqui, mas um jogo que me decepcionou muito foi o God of War Ragnarok. Por causa da história. Eu sou apaixonado no God of War de 2018. Eu platinei 2 vezes aquele jogo em 2 contas diferentes. O Ragnarok eu também platinei, mas ele não me cativou em quesito de história, em alguns pontos de história, que depois eu posso fazer um vídeo comentando o que me incomodou sobre o God of War Ragnarok. Mas tem gente que ama o jogo e tá tudo bem. Eu não gostei, eu não vou convencer você do contrário.
Você pode ter a sua experiência e se divertir em qualquer jogo. Em qualquer jogo, gente. Tem certos tipos de jogos que não são para certos tipos de pessoas. E tá tudo bem, você não precisa ficar atacando ou incomodando uma pessoa por causa disso. Voltando agora, né? Um pouquinho no que aconteceu do Flow Games, né? A gente teve ataques pesadíssimos na Thaís, cara. Que é uma apresentadora de jogos de esportes há muito tempo. Faz questões jornalísticas, né? Há muitos anos. Ela tinha um canal de jogos com a Mari, né? Há muitos anos. Eu acompanhava as duas antes até, nem sei se ela já tava com o David Jones. Porque a opinião da Thaís é de alguém que joga e os caras atacam ela porque a mina é mulher. Caralho, que porra é essa? Você vê homem atacando ela porque a mina é mulher? Que ponto que tá chegando os caras que os caras estão parando de gostar de mina e ela joga pra caralho. Ela entende pra caralho. Ela é inteligente pra caralho. Tá ligado? Eu já vi ataques ao filho do David Jones, mano. É um bebê, meu irmão. Então, assim, quem tá acostumado. Quem não tá acostumado, perdão. Quem está fora de acompanhar a galera, o cenário, os comentários que acontecem e ver só esse vídeo do Flow Games, tem alguns comentários ali que realmente são só piada. Que o cara falou lá do beta, sei lá o que. Eu vejo aquilo como uma piada. Porque tá com essa onda de falar beta. O cara fala, passou o passarinho na japinha, não sobrou nada pro mago, pro beta. Tá? Esse para mim, dos que apareceu lá, foi o único que eu vi como zoeira, né? Mas tudo bem, o cara falou ali num teor pejorativo, colocando a Thaís, né, nesse termo. Então, assim, ok. Mas para quem já acompanha, citando novamente o Sapatênis, que tá mais junto comigo nessas gameplays e no universo de games, que a gente já viu comentários, assim, pesadíssimos em vídeos, em posts que eles não repercutem, coisa que eles falaram mesmo. Mas assim, gente, eu já vi coisa pesadíssima da galera. E brigas entre pessoas em comentários. Tanto que eu tô parando, eu falo assim, mas eu tô parando de ler comentários porque você não pode mais você não pode mais apoiar, você não pode mais criticar, você não pode nem mandar um coração que tem gente que tá reclamando e tá brigando, sabe? Então, assim, foram questões abordadas ali por eles que eu entendo. Talvez as escolhas do que eles mostraram ali, eles fizeram coisas mais leves, porque sim, gente, teve coisa muito mais pesada que falaram ali. Do próprio Fênix, sabe? Uma galera sem noção que não conhece a história do Fênix. Eu nunca acompanhei o Fênix. Tem gente que acompanha o Fênix e fala que da época de Minecraft, eu nem sabia que ele fazia vídeo de Minecraft, mas tipo assim, o moleque teve um AVC, brother. O cara reaprendeu a falar. Ainda consegue falar um inglês e um português ainda bom e entendível, sabe? É incrível pra caralho isso. Tem gente que nem sabe e critica o moleque por causa disso. Que é bizarro, tá ligado? Bizarro, bizarro, bizarro. Cara, você pode não gostar do programa. Eu acompanho muito pouco, eu vejo alguns eventos, eu vejo algumas opiniões, alguns cortes, porque eu não tenho tempo por causa de trabalho, faculdade. Mas tá tudo bem. Mas assim, eu queria entender aonde que isso virou normal. De verdade. Aonde que isso virou normal na nossa sociedade. Eu não consigo entender, gente. Eu não consigo entender. Então, assim, foi um vídeo muito esquisito. Foi um vídeo muito esquisito, assim, de ter que se fazer esse vídeo, sabe? Pra explicar, trazer essas questões pra galera. Então você fica sem entender ataques, críticas, e assim, é normal errar, sabe? É normal você errar. Como eu disse, eu amo Dark Souls 2, foi o Dark Souls que eu mais joguei. Platinei 3 vezes, platinei no PlayStation 3, platinei no PlayStation 4, platinei no PlayStation 4 do meu primo. Eu amo aquele jogo. E tem coisas que eu vou errar, que na série, se não me engano, teve coisas que eu errei, que eu lembrava, que achava que era uma coisa e não era. E tá tudo bem. Gente, tá tudo bem errar. Tá tudo bem errar. E tá tudo bem criticar quando a pessoa, sei lá, igual o David Jones, teve o negócio do fã do fanboy. Caralho, ele falou isso há muito tempo num vídeo específico e depois o cara errou. Anos depois, e beleza, só que a galera enche o saco. Cara, guerra de console, com todo respeito agora da palavra, pau no cu na guerra de console.
Meu Deus do céu, a porra do negócio que é extremamente caro no Brasil. Ai, não pode criticar o meu Game Pass. Ai, não pode criticar minha PlayStation Plus. Ai, não pode criticar minha Nintendo. Ah, bicho, vá. Ah, não. Porra, que é isso? O que tá virando a nossa sociedade, cara? Isso aqui não é moralismo, não, galera. É porque, assim, eu não consigo entender por que tá tendo tanto ódio, tanta raiva, tanto imediatismo. É a influência das redes sociais, que esses algoritmos intensos jogando a mesma coisa pra você, vídeos curtos no cérebro da galera que não tem mais paciência pra aproveitar as coisas da vida. Porra, que é isso? Novamente, eu digo, tudo é sentimento. Tenha o seu sentimento, tenha a sua experiência, jogue, assista, escute, vá no local. A sua experiência pode ser diferente. Um filme que o seu amigo amou, você pode detestar. E um vídeo que você amou demais, ele pode odiar o filme e tá tudo bem. A divergência é necessária para a evolução, gente. O conflito é para isso. Mas sem briga, sem acusação. Vamos focar no ponto do negócio. Citando novamente o Sapatênis aqui. Tem coisas que ele gosta que eu não gosto. Tem coisas que eu gosto que ele acha um absurdo que eu gostei. E tá tudo bem. A gente brinca, a gente zoa, a gente ri. E faz parte. Tá ligado? Mas eu queria entender por que isso aconteceu dessa forma. Tá acontecendo dessa forma. E é muito triste que isso aconteceu com o Flow Games. Eles estão tendo que tomar essas questões jurídicas agora. Para toda a comunidade, sabe? Tanto para quem falou, tanto para eles que ouviram agora estão tomando essa atitude. A gente não devia ter chegado e estar chegando nesse ponto. Infelizmente, vão ter crianças no meio, sabe? Que por algum motivo a personalidade está ficando tão quebrada que elas acham normal ficar destilando esse tipo de coisa na internet. Infelizmente. Mas é isso, tá, pessoal? O vídeo ficou até um pouquinho maior do que eu tava planejando, tá? É um vídeo diferente, eu não tô acostumado a vir aqui só conversar com vocês, deixando algumas gameplays de fundo, mas eu senti a necessidade de vir aqui conversar, já tinha um tempo que eu gostaria de falar sobre isso aqui. Eu tô com um projetinho secundário, tá? Não vou compartilhar aqui agora, mas eu quero falar sobre justamente essa mesma questão, mas voltada para o universo geek, né? Para quem viu, tá vendo agora Superman, Quarteto Fantástico, Thunderbolts, que saíram, né? Até o filme do Capitão América, que tá muito amplo as questões, né? E a galera não tá aproveitando mais o que a gente tem, que é os bons momentos da vida, né? Mas esse é um papo para outro momento. Enfim, galera, muito obrigado a todo mundo que viu, vai ver ou não viu. Meu nome é Yura, geralmente faço lives e vídeos para uma pessoa só. Quem sabe no futuro para mais pessoas, esse é o nosso objetivo. Eu agradeço imensamente vosso like, vosso comentário, vosso qualquer coisa. Do fundo do meu coração, eu desejo um fortíssimo abraço a todo mundo que viu esse vídeo aqui, apareceu. Pessoal, do fundo do meu coração, assim, de verdade, sejam mais leves. Relevem algumas coisas, aproveitem a vida, aproveitem os momentos, se divirtam, não se incomodem com comentários alheios. Por favor, não se influenciem por opiniões alheias. Vá lá, aproveite. Se você não consegue fazer nesse momento, seja por dinheiro, seja por tempo, guarde para você um pouco. Se vai ouvir uma opinião, escute, ouva não, né? Escute pelo menos 3, 4 diferentes, para você não se sentir influenciado por um desgosto ou por um gosto de uma pessoa, tá? É isso, pessoal. Essa aqui fica a minha mensagem. Sejam mais leves, tudo é sentimento. Aproveitem os momentos de vocês, se divirtam com as coisas que você gosta. Se divirta, aproveite. Leia um livro, leia um quadrinho, leia um mangá. Escute uma música de metal, de K-pop, de sertanejo, seja o que for. Porque você gosta. É o seu hobby, são seus momentos de paz, de tranquilidade. Não deixe que um comentário de uma pessoa que você nunca viu, que você nem sabe onde mora, te incomode ao ponto de você achar que tem que ir lá perder seu tempo digitando e escrevendo algo para essa pessoa. Aquilo talvez não vai mudar a opinião daquela pessoa e aquilo só vai te deixar mal e mais estressado. Olhe, ignore e vá fazer o que você gosta. Gravar um vídeo pra internet, ver uma série, ver um filme, ver um curta, jogar um videogame, sair, andar de skate, caminhar, ir pra academia, fazer um balé, tocar um instrumento.
Faça as coisas que você gosta e aproveite os bons momentos com seus amigos e sua família. Tá, pessoal? Sejam mais leves, tudo é sentimento. Mais uma vez, obrigado a todo mundo que participou desse vídeo. Desejo a todos um fortíssimo abraço, pessoal. Muito obrigado, até mais e tchau, meu povo. Forte abraço!